O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 687. História paralela 16. A cena do anúncio de Seong Ji-han, sendo transmitida ao vivo para todo o mundo. Quando Bahrein começou a provocá-lo. Esse cara está nisso de novo. Eles não podem controlá-lo na América? Quem pode controlar o jogador número 1 do mundo? Bahrein geralmente sabe onde traçar os limites. Ele vai parar em breve. Ainda assim, ele poderia pelo menos ter ouvido a conversa da masmorra antes de fazer uma cena. Alguém não deveria intervir para detê-lo agora? Os repórteres esperavam que a explosão de Bahrein terminasse com a intervenção de outros para acalmá-lo. No entanto, baque. Quando Bahrein foi completamente subjugado por Seong Ji-han e teve todo o cabelo de sua cabeça arrancado. Não posso acreditar que Bahrein foi subjugado tão facilmente. Isso é, força. Parece ainda mais preciso que a força. Mas está tudo bem fazer isso com o American First Guild Master? Os repórteres ficaram perplexos. Foi realmente certo ir tão longe? A atmosfera animada de antecipação pelo método de destruição do portal da masmorra esfriou repentinamente. O clima na plateia ficou frio. Quando o Japão estava falando sobre garantias de segurança, eu me perguntava por que eles estavam reagindo de forma exagerada. Sério? Vai haver um incidente hoje? Mesmo quando o lado japonês exigia segurança. As pessoas pensavam que mesmo que Seong Ji-han fosse forte, com Bahrein e o Rei da Espada presentes, que tipo de incidente poderia ocorrer? Mas depois de vê-lo arrancar tudo, do cabelo à barba e às sobrancelhas, os pensamentos das pessoas mudaram. Essa pessoa. Ele fará qualquer coisa se for provocado. O medo e a cautela começaram a surgir nos olhares dirigidos a Seong Ji-han. No entanto, Seong Ji-han, despreocupado com esta atmosfera, desviou o olhar do agora silencioso estéril. Ele estava olhando para o fundo da sala de conferências. Especificamente, nos assentos onde o Rei da Espada e Chizuru estavam sentados. Seong Ji-han esticou a mão para trás. Foto. Ele estalou os dedos uma vez. Seu bastardo. O Rei da Espada rapidamente retirou suas espadas duplas de seu inventário e ficou na frente de Chizuru para protegê-la. Mantendo um olhar atento sobre Seong Ji-han, ele imediatamente ficou na defensiva quando o outro fez um movimento suspeito. Mas, por que você está com tanto medo? O que? Acabei de estalar os dedos. O rosto do Rei da Espada ficou vermelho com a zombaria de Seong Ji-han. Na verdade, como ele disse, não havia sinal de uso da força. O outro acabara de fazer um gesto. Você, não brinque comigo. Tudo bem, vamos parar com a provocação e ir direto ao ponto principal. Seong Ji-han sorriu ao dizer isso. Embora provocar o Rei da Espada assim parecesse um momento de diversão. Balançar. Quando ele abaixou a mão estendida. Chizuru, que estava por trás do Rei da Espada, ficou muito confuso. E por um bom motivo. Plop. O rosto que sem exagero poderia ser chamado de mulher mais bonita do mundo começou a mudar. O que está acontecendo com o rosto daquela mulher? Essa pessoa, não é Kato Akari? Ah, a classe dos assassinos? Ah, é mesmo. Clique. Quando os repórteres começaram a tirar fotos de Chizuru, não, o rosto de Akari mudou em tempo real. O Rei da Espada, que se virou para olhar para trás e confirmou isso, atacou Seong Ji-han. Você, depois de dizer tudo isso antes. A culpa é sua por não estar em guarda. Mais importante ainda, é falso, certo? O estalar de dedos foi uma simulação. O verdadeiro poder da força deve ter sido aplicado sutilmente quando sua guarda estava ligeiramente abaixada. O Rei da Espada olhou para ele, cerrando os dentes, mas... Esse cara não cai nessa. Da perspectiva de Seong Ji-han, isso foi apenas meio sucesso. O poder da estatística azul para reverter todas as distorções. Ele se perguntou se, ao aplicar repentinamente um estímulo com esse poder, o estado anormal do Rei da Espada também poderia ser revertido. É porque Blue tem apenas 3. Um estímulo luminoso não é suficiente. Na verdade, ele achava que havia 80% ou mais de chance de funcionar. Foi estranho que Blue não tenha aplicado nada, mesmo que o poder fosse fraco. Afinal, ele eliminou portais de masmorras com Blue. De qualquer forma, para subjugá-lo, terei que dominá-lo com força. Tendo feito esse julgamento sobre como subjugar o Rei da Espada, Seong Ji-han lentamente começou a falar. Originalmente, eu deveria exigir 100 bilhões de GP por trazer uma falsificação do Japão. Ito Chizuru e o Rei da Espada. As expressões das pessoas escurecerão ao lembrarem a exigência de Seong Ji-han de 100 bilhões de GP por ausente. Certamente ele não irá reter informações sobre a destruição de masmorras até que o GP seja pago? Mas, vou deixar passar dessa vez. Seong Ji-han não exigiu mais GP. Ele chegou ao ponto principal. Agora vou lhe dizer como destruir portais de masmorras. Ao dizer isso, Seong Ji-han olhou para Christopher, o comentarista, sentado atrás de Sofia. Cristóvão. E eu? Depois de olhar em volta nervosamente, ele ficou muito abalado quando Seong Ji-han chamou seu nome.
Este monstro que reduziu o jogador número 1 do mundo a esse estado e arrancou a casca da pessoa que o número 3 estava protegendo. Ele não pôde deixar de ficar nervoso quando essa pessoa chamou seu nome e o destacou. No entanto, você tem o dom, exploração, certo? Quando Seong Ji-han perguntou em inglês se ele tinha exploração. Como você? O medo em seus olhos foi substituído pela surpresa. O presente de apoio totalmente inútil, exploração. Como esse monstro sabe dessa habilidade? Naquele momento, o dom exploração é a habilidade-chave para remover portais de masmorras. Seong Ji-han começou a explicar a estratégia para portais de masmorras. O que? Exploração? Essa habilidade inútil? Não é esse o presente usado pelas agências de detetives particulares. Ouvi dizer que lá não é muito útil. Murmúrio, murmúrio. As pessoas pareciam ter dificuldade em acreditar na estratégia do portal da masmorra que Seong Ji-han havia revelado. O presente, exploração, foi famoso por ser o mais inútil entre os presentes de apoio. Entre no portal da masmorra, ative exploração, e você poderá encontrar o núcleo da masmorra. Destrua-o e a masmorra será removida. Embora Seong Ji-han tenha explicado detalhadamente como executar a estratégia, muitas pessoas duvidavam se isso realmente funcionaria. Especialmente. Mas aquele Sang Ji-han não destruiu todos eles do lado de fora. Ele nem entrou neles, certo? Esta é realmente a verdadeira estratégia? Parece que deve haver algo mais. Aqueles que viram Seong Ji-han destruir eles próprios os portais das masmorras. Achei o método de remoção do núcleo da masmorra com exploração bastante desconhecido. Então, com licença, mas como você, Sang Ji-han, removeu os portais das masmorras? Você o subjugou sem sequer entrar nas masmorras. Um corajoso repórter questionou diretamente Seong Ji-han. Essa é minha habilidade única. Única? Habilidade? Sim. Você poderia nos dizer que tipo de habilidade é? Seong Ji-han apenas sorriu com a pergunta sem responder, indicando claramente que ele não responderia. Enquanto os repórteres ficaram lambendo os lábios com isso. Você? Quem diabos é você? O rei da espada apontou para Seong Ji-han de forma acusadora. Moramos juntos e você já esqueceu? Não tem como você ser Sang Ji-han. Aquele cara era preguiçoso, de vontade fraca. Sim, ele era apenas um parasita vivendo de sua irmã. Ei, foi assim que ele o viu? Bem, ele não está errado. Seong Ji-han sorriu interiormente amargamente ao recordar seu passado. O rei da espada levantou a voz como se não pudesse aceitar isso de forma alguma. Seong Ji-han nunca seria assim. As pessoas não mudam, não há como esse lixo ter esse tipo de poder. Balançar. Ao dizer isso, o rei da espada olhou além do pódio de Sang Ji-han. Mais precisamente. Yeon-sea, você responde. Ele apontou para Yeon-sea, que estava escondido atrás do pódio assistindo isso. Naquela. Por que eu deveria responder? Yeon-sea, saindo de trás do pódio, respondeu. Ela tentou o seu melhor para manter a voz firme, mas... Talvez porque este foi o seu primeiro encontro com o rei da espada desde que deixou o Japão. Seu tremor era evidente. Você vai desobedecer ao seu pai? Você não disse que eu não era sua filha? É hora de jogos de palavras? Jogo de palavras? Ele disse. Vendo Yeon-sea encolher ligeiramente com a repreensão do rei da espada. Os olhos de Sang Ji-han afundaram profundamente. Eu fui, muito atencioso. Ele evitou confrontar seriamente o rei da espada por preocupação com os espectadores se machucando. Mas essa consideração levou a que tais palavras fossem ditas. SSSS. Quando a névoa azul começou a subir do corpo de Sang Ji-han. Sussurrar, sussurrar. Akari, cuja identidade foi revelada, sussurrou algo para o rei da espada. É necessário? O rei da espada balançou a cabeça relutantemente após ouvir o sussurro de Akari, mas... Senhora Shizuru insistiu. Com essas palavras, ele suspirou suavemente e finalmente falou como se estivesse fazendo um favor. Tudo bem, eu entendo. Yeon-sea, vou levar você para o Japão. O que você disse? Ela permitiu isso especialmente. Diz que a reconhecerá como filha. Não estou muito interessado nisso. Mas aceitarei. Não está interessado. Mas aceitaria? Como Yeon-sea parecia sem palavras para isso. Mas primeiro, diga a verdade sobre esse cara. O rei da espada expôs sua condição como se essa fosse a única coisa que ele não pudesse comprometer. Seu tom sugeria que ele tinha certeza de que sua filha o seguiria naturalmente. Eu não quero. Enquanto Yeon-sea mordeu o lábio e olhou para ele com olhos marejados. Como você ousa? O rei da espada estava prestes a explodir de raiva. Mas antes disso. SSSS. Seong Ji-han apareceu na frente dele. Isso é uma violação do acordo. Takeda Kazuo, que estava observando nervoso, gritou rapidamente, mas... Não, isso é perfeito. Balançar. O rei da espada se animou quando tirou suas espadas duplas, Ganjang e Maquia, de seu inventário. Apesar de ver o estado miserável de Bahrein, ele ainda estava um pouco confiante. Afinal, Bahrein era, em última análise, um mago,
Um jovem que dependia apenas do poder da força. Ele pensou que seria diferente para ele, o guerreiro mais forte da humanidade. Você terminou de tirá-los? O que? Então vamos lá fora. Uau! Uma perna estendida em direção ao rei da espada. Ele tentou desembainhar suas espadas para cortar totalmente a perna e o pé, mas... Eca! Seu corpo de repente sentiu-se tenso, não respondendo aos seus comandos. Bang! Com um som explosivo, o corpo do rei da espada voou em direção à janela. Quando seu corpo atravessou a parede e caiu do lado de fora do prédio. Balançar. Seong Ji-han olhou para os repórteres. Eu já te disse como destruir portais de masmorras, então agora vou cuidar do meu negócio. Ah, certo. Se você quiser filmar o rei da espada sendo pisoteado, vá em frente. SSSS. E então, como se nunca tivesse estado lá, a figura de Sang Ji-han desapareceu instantaneamente. Os repórteres se entreolharam. O que aconteceu com a garantia de segurança? Sabíamos que poderia haver um incidente, mas não esperávamos que fosse tão grande. A atmosfera parecia ameaçadora quando o rei da espada estava dizendo algo para Yeon-sea, mas... Eles não esperavam uma escalada tão repentina. Mas, não vamos filmar? Claro. Temos que fazer isso, certo? Rumo, estrondo. Os repórteres, tendo terminado seu furo dentro da sala de conferências, correram para fora para um novo furo. Como a entrada ficou tão lotada que não havia espaço para pisar. Ah! Bahrein levantou-se de repente e estendeu a mão em direção à parede que Seong Ji-han havia quebrado. Então. Acidente, acidente, acidente. A parede se abriu ainda mais, criando um caminho por onde as pessoas podiam passar. Envie a conta do concerto para a American First. Ah, não, nós também causamos danos. Não foram vocês quem causou isso, foi aquele louco. Etapa, etapa. Bahrein caminhou em direção ao caminho que ele havia criado. Os demais jogadores, depois de se entreolharem, também saíram pelo espaço que ele havia aberto. E então? De jeito nenhum, o rei da espada. O que é isso? As pessoas finalmente entenderam o que significava apanhar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.